Isso, isso. Aleluia! Tudo bem, gente? Boa noite, paz seja com todos vocês. Podem sentar-se, por favor. Pegou no susto ali, falei, vai já? Meu Deus. Que coisa boa, que alegria poder estar hoje aqui com o pastor Diego, com a pastora Luana, conhecê-los e saber que definitivamente há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Eu creio que o tempo da minha vida, meu ministério, se entrelaçar, se aproximar dessa casa espiritual, dessa igreja, da vida do pastor Diego e da pastora Luana, chegou para a minha vida, está sendo hoje aqui, agora, e eu quero agradecer a Deus por saber que Ele tem cuidado tão bem de mim, e Ele está fazendo a minha agenda, não sou eu não, ainda bem que é Ele que está fazendo, porque com Ele as conexões são sempre infalíveis, né? Ele não nos põe em rascada nenhuma, só nos aproxima de gente boa que vai acrescentar na nossa vida para que a gente possa continuar cumprindo aquilo que Ele mesmo nos confiou. É um prazer conhecê-los, prazer estar aqui. Sei que choveu demais, mas que bom que você foi um guerreiro do Senhor nessa noite chuvosa, né? E entendeu que não poderia deixar de estar na casa do Pai. A Ele o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Pegue comigo a sua Bíblia agora e abra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 15. Quantos estão motivados para ouvirem o que Deus tem a falar ao nosso coração? Que bom! Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Você que encontrou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Que coisa boa. Está escrito, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao seu pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Quantos podem dizer amém esta noite? Quem pode dizer graças a Deus? Essa parábola faz parte de um conjunto de outras 2, totalizando, portanto, 3 parábolas que Jesus contou. E essas 3 parábolas que Jesus contou, elas dizem respeito à mesma coisa. Elas têm a mesma lição nuclear. Elas têm modificações nos elementos, nas figuras, mas a sua estrutura é a mesma. Se você observar a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, nas 3 acontece o mesmo movimento. Algo se perde. Na parábola da dracma é a dracma, na parábola da ovelha é a ovelha, na parábola do filho pródigo é o filho. Algo se perde. É empreendido um esforço para que aquilo que se perdeu seja encontrado. Aquilo que é perdido é encontrado. E todos os 3 textos terminam sempre com uma festa.
como uma celebração de reintegração daquilo que se perdeu. Jesus naturalmente não teria empreendido tanto tempo em falar sobre um assunto que não fosse de extrema importância, não que os demais não fossem. Mas a ênfase que Jesus dá para esse assunto torna claro que o assunto é muito importante. Então já avisa o seu vizinho que está pensando em ficar pensando na morte da bezerra, fala para ele, o assunto é muito importante. Não, horrível, vai de novo, o assunto é muito importante. Sem querer já chegar na igreja metida a mandar as coisas, mas se vocês puderem acender as luzes, eu vou agradecer. Porque como tem um foco bem em cima de mim, não estou conseguindo assim enxergar. Eu queria olhar aquele pessoal lá do fundo. Aleluia. Coisa boa. Porque essa luz, esse pessoal, essa chuva, não sei o que pode acontecer. O Senhor pode tomar alguns em arrebatamento de sentidos. E aí eu enxergando é bom, porque eu tenho uma habilidade desde criança de acertar longe as coisas. E se de repente eu for usado nessa área, né? Uma toalha pode voar, uma caneca, alguma coisa. Brincadeira. Então o assunto ele é muito sério. Vai de novo, digo, o assunto é muito sério. É por isso que Jesus dedicou tempo, é por isso que Jesus dedicou energia a falar sobre um assunto, porque esse assunto é muito sério. Não por acaso, a parábola do filho pródigo, ela é maior, do ponto de vista textual, ela é maior, tanto do que a parábola da ovelha perdida, como da parábola da dracma perdida, e não é difícil entender por quê. Porque a história da dracma perdida é a história de um objeto que se perdeu. A história da ovelha perdida é a história de um animal irracional que se perdeu. Mas a história do filho pródigo, ela vai envolver mais nuances emocionais, psicológicas, espirituais, questões familiares. Então o texto é mais amplo, a história é maior, porque é a história de uma pessoa. É bom que você entenda que não é por acaso que Jesus conta 3 parábolas em âmbitos, em ambientes diferentes. O assunto é tão importante que Jesus está tendo a convicção e tendo a certeza de que com cada uma das parábolas ele se comunica mais facilmente com um tipo de pessoa. Por exemplo, quando ele conta a parábola da dracma perdida, ele está se comunicando com mais facilidade com as mulheres, porque a história envolve uma protagonista feminina. Quando ele conta a história da ovelha que se perdeu, ele se comunica com todas as pessoas que de alguma maneira lidam com o campo, com animais. Isso naquela época era absolutamente comum. Quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele vai para dentro do núcleo familiar e conta uma história que acontece lá dentro. Quem não é filho de alguém? Você pode não ser pai de alguém, mas todo mundo é filho de alguém. Então não tem como escapar, a rede está lançada. Jesus quer se comunicar com todos, ele quer deixar muito claro tudo que está aqui. E o que está aqui? Essa é uma história de pertencimento. Essa é uma história sobre filhos, é uma história sobre casa. É uma história sobre enlace e desenlace. É uma história sobre encontro e reencontro. Eu quero pregar aos filhos esta noite aqui. Quero dizer que você é um filho amado. E que Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou muito interessado em dar a você tudo que você precisa, para que você entenda que o seu lugar é aqui. E eu não quero que você arrede seu pé daqui por nada. Eu vim aqui para te avisar e te alertar que muitas forças já estão se movimentando para tentar tirar os seus pés desse lugar. Mas elas estão sendo neutralizadas, repreendidas. Eu estou profetizando que o seu lugar é aqui e que aqui você permanecerá para a glória daquele que te chamou e te levantou. Graças a Deus por isso. Veja bem a parábola. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai. Jesus está contando a parábola num pragmatismo assustador. Um filho que procura um pai e disse assim, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem de herança. Aí você vai dizer, pastor, Jesus falou isso, contou desse jeito para ganhar tempo. Não, o que Jesus quer é de fato demonstrar que existe uma frieza assustadora nesse filho. Uma frieza tal que ele olha para o seu pai sem nenhum tipo de sentimento aparentemente envolvido naquilo. Ele fala de uma maneira extremamente prática e assustadoramente gelada. Ele diz, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem de herança. Mesmo naturalmente sabendo que ninguém saca uma herança ou acessa uma herança enquanto o outro que a detentor está em vida. Mas ele olha para o pai e diz, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem de herança. Eu não sei você, mas eu já tive a triste oportunidade de ver histórias como essas muitas vezes na minha vida. Histórias onde desenlaces aconteceram com uma frieza
absurda, onde pessoas se desconectaram de lugares, de casas e de paternidades espirituais, como se aquilo não fosse absolutamente nada. Como uma tomada que você puxa e que você não precisa fazer força nenhuma, porque aquilo ali é tão fácil de tirar que puxa e desliga. Existem pessoas que se desligam com tanta facilidade. Existem pessoas que se desconectam com tanta facilidade que só uma coisa pode explicar isso. Pergunte qual? Elas nunca se ligaram com profundidade a nada. Porque você terá muita dificuldade de remover essa coluna daí, mas não terá nenhuma dificuldade de puxar uma tomada que estiver ligada aqui. Porque se uma coisa se conectou com facilidade, vai se desconectar com facilidade. Mas se conectou com profundidade, quem poderá remover? Eu ouvi falar aqueles que não estão ligados tal qual tomada no interruptor, mas aqueles que são como colunas na casa de Deus. Oh, aleluia! Jesus está dizendo, ele chegou para o pai e disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. A parte que me pertence. O que isso está deixando claro para nós? Avisa para o seu vizinho que ele, fala para o vizinho, que ele tinha uma parte. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque é exatamente aqui que muita coisa se explica. Quando Jesus está dizendo que ele tinha uma parte, quando Jesus está dizendo que ele possuía uma parte, eu quero que você compreenda o que isto na prática significa e o quanto isso é diferente de uma outra coisa. Quero que você perceba a diferença que existe entre duas coisas. Quais? A primeira, ter uma parte. A segunda, ser parte. Ter parte em algo é apenas ter uma participação, ação, cota. Ser parte de algo é ter uma ligação profunda com aquilo. Quem são as pessoas que vão embora? As que só têm uma parte. Quem são as pessoas que ficam? As que são parte. Se você é parte, o seu enlace com a casa é maior do que a camisa que você veste, a cadeira que você senta atualmente, ou o adesivo que você cola no vidro do seu carro. Nós não somos cotistas ou acionistas. Nós não somos participantes apenas de resultados bons e somos abandonadores na hora dos resultados ruins. Nós não temos uma parte na casa, nós somos parte da casa. E quando você vai levantando a sua mão, eu quero que você entenda o quanto isso te protege, o quanto isso guarda teu coração, o quanto isso protege a tua casa. O nosso inimigo quer diminuir, fragilizar, ele quer marginalizar a nossa relação com esse lugar, porque ele quer nos desligar daqui com facilidade. Mas quanto mais eu entendo que eu não tenho uma coisa comum aqui, eu sou parte desta casa. Oh, glória. Quero que você compreenda que nós estamos observando uma coisa perigosa. Há uma ação muito perigosa do adversário na tentativa de fazer com que os crentes tenham uma relação líquida com a igreja. Uma relação líquida é uma relação que não se apega, não se entrelaça, não se aprofunda. E essa relação líquida está sendo proposta como uma forma moderna de ser crente, com uma forma inteligente, arrojada e modernizada do que é ser igreja. Mas escute o que eu estou dizendo. A proposta dos filhos em relação à casa nunca foi líquida. Ela não pode ser frágil, não pode ser fraca. Ela precisa ser fortalecida nos laços do amor e do pertencimento. Ou levante a sua mão mais alto que você puder e declare em fé comigo: eu sou filho dessa casa, eu sou parte desta casa. Quem pode glorificar e exaltar ao nome do Cordeiro Santo de Deus esta noite? Jesus está dizendo, ele tinha parte, e eu estou entendendo, ele tinha uma parte, mas ele não era parte. Compreenda que existem alguns sentimentos que permeiam essa história. Eles estão assim, um pouquinho escondidos. É só você dar uma mexidinha de um lado do outro assim que você vai enxergar.
Enxergue, por exemplo, como tem muita vaidade por trás disso tudo aqui. Porque numa hora alguém olha e diz assim: eu quero a parte que me pertence. Se eu quero a parte que me pertence, eu estou declarando que não quero mais que a parte que eu tenho seja gerida pelo gestor da casa. Eu quero sacar essa parte para então eu ser dono do meu tudo. Olha o que está escrito aqui. No outro dia ele ia juntando tudo. Por que a Bíblia mudou a palavra parte para a palavra tudo? Muita atenção. Por que a Bíblia mudou a palavra parte para a palavra tudo? Vou dar um exemplo usando uma pizza. Eu espero que isso não roube a sua mente. Aleluia. Tá você mais 5 amigos, 6. Você mais 7 amigos, 8. Pedem uma pizza, 8 fatias. Atenção. Você tira a tampa, 8 pessoas à mesa. Quando você olha, foi pedido para ser fatiada a pizza. Ok, você olha lá, tem 8 fatias. Quem está me entendendo, diga amém. Tem um prato na sua frente. 8 pessoas, 8 fatias. O que está claro para você? Que você tem uma? Você tem uma? Sim ou não? Agora, a partir do momento que essa fatia for tirada da pizza e colocada no seu prato, você não tem mais parte. Aquilo ali é tudo que você tem. Enquanto que você tem, compõe um todo, você participa de um todo. Se você saca e traz para o seu prato, agora é com você. Pastor, mas onde é que a vaidade aparece na história? Agora. Porque para esse filho pareceu pequeno demais ser parte de um todo. Ele disse: eu quero tudo para mim. Eu quero ser o gestor da minha própria vida. Eu quero ser o controlador e o governante das minhas decisões. Eu quero o que eu tenho para estar sobre a minha administração. Me parece inadequado que o pai continue tomando as decisões por mim. Me parece inadequado que ele continue sendo o gestor do patrimônio. Eu vou sacar e vou colocar tudo em cima de mim. Mas o que ele não entendeu? Que enquanto ele tinha uma parte, a gestão não era dele, mas também a responsabilidade não era. Quando ele sacou e trouxe para si, ele se sentiu muito bem, mas desabou logo depois. Porque quando você saca antes da hora uma parte para a qual não está pronto para governar, ela mata você. Tem uma palavra de Deus para entregar. A melhor coisa que você pode fazer é continuar sendo parte. Porque enquanto você é parte de um todo que está sob a responsabilidade do Pai, o que você tem está guardado em Deus. Está guardado em Deus, está guardado em Deus, está guardado em Deus, está guardado em Deus. Eu não sei, aleluia. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que num momento da vida começaram a enxergar as casas onde estavam, os líderes, os pais que estavam sobre eles, começaram a achar tudo aquilo muito, muito pequeno. De repente, sua cultura, sua teologia, sua suposta espiritualidade, seus supostos dons, começaram a aparecer para eles coisas tão grandiosas que já não cabiam mais. Parecia-lhes inadmissível ser parte de um todo. Parecia que aquilo lhes apequenava, lhes menosprezava. Não posso ficar aqui sendo parte de um todo. Eu preciso ser o gestor de tudo. Colapsaram. Estão na beira dos chiqueiros da vida. É isso que a história está contando. Está na beira do chiqueiro da vida. Por quê? Porque quando eu saco precipitadamente algo que estava no controle de Deus para a proteção da minha vida e do meu coração, o que vai acontecer, o que aconteceu aqui. Mas em tempo, Deus nos reúne esta noite para dizer: eu estou cuidando do que é seu. Eu estou guardando, você não precisa se precipitar em nada. Tranquiliza o seu vizinho, coloca a mão no ombro dele e diga: o melhor que você pode fazer é continuar sendo parte, porque quem está cuidando sabe cuidar, quem está protegendo sabe proteger, quem está fazendo sabe o que faz. Oh, glória! Num dia diz a Bíblia, ele ajuntando tudo. Então o que ele tem agora? Tudo. Vai lá, o que ele tem agora? Então agora ele está satisfeito. Não sou mais parte. Esse negócio de ser parte é muito pequeno para mim. Agora eu tenho. Ele vai para uma terra longínqua, etc, etc, etc. E o que acontece? Ele fica sem? Fica sem? Você percebeu que enquanto ele era parte, ele nunca tinha experimentado o que era o nada? Ele só experimentou nada quando ele quis tudo. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Ser parte é o que te protege de conhecer o sabor do nada.
Só vai conhecer o que é nada quem ambicionou tudo antes da hora. Mas quem tiver humildade para ser parte não terá falta de coisa. Oh, aleluia! Levanta a tua mão mais alto que você puder. Haverá dias que não serão tão fáceis, mas você nunca vai saber o que é não ter nada. Haverá dias onde não serão tão fáceis, mas você nunca vai conhecer o sabor do que é ter nada. Porque quem está na casa, suprido pela casa, abençoado pela casa, honrado pela casa, erguido pela casa. Quem é que conheceu o nada? Quem quis tudo. Quem são aqueles que nunca vão conhecer o nada? Aqueles que estão na bênção do equilíbrio. E qual é a bênção do equilíbrio? Não é que eu tenho tudo, mas como eu sou parte, eu nunca vou saber o que é não ter nada. Profetiza sobre a vida do seu vizinho, fala para ele: haverão dias difíceis. Agora, nada, nunca na sua vida, enquanto você for parte da casa, você nunca vai saber o que é isso. O Pai está cuidando de você. O Pai está cuidando de você. O Pai está cuidando de você. Se alguém aqui além de mim está sentindo que o Pai está cuidando de você, levante amor. Se alguém aqui tem sentido o cuidado do Pai dia após dia por alguns segundos, levante a sua mão, abra bem a sua boca e glorifique aquele que está cuidando de você. Está cuidando. E aí, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Atenção, e havendo ele gastado tudo, quis tudo, gastou tudo, ficou sem. E havendo ele gastado tudo, houve uma fome naquela terra. E começou a padecer necessidades. Tem 3 coisas acontecendo num versículo só, e você não pode perder a ordem dessas coisas. A primeira coisa é, ele gastou tudo. A segunda coisa é, houve uma fome na terra. A terceira coisa é, ele começou a padecer necessidade. Vou de novo. A primeira, ele gastou tudo. A segunda, houve uma fome na terra. A terceira, começou a padecer necessidade. Vamos ficar aqui na terceira? Ele está com necessidade. Ele está com necessidade. Por quê? Ah, pastor, ele está com necessidade porque ele gastou tudo. Não. Ele está com necessidade porque houve fome na terra. Você pode explicar o que o senhor está querendo dizer? Claro. Pensa comigo. Se quando ele gasta tudo, quando ele perde tudo, se ainda assim ele residisse numa terra próspera, mesmo ele tendo ficado sem nada, a prosperidade do lugar que ele teria escolhido para morar supriria a falta que ele tinha. Só que aqui, nessa história, ninguém ajuda ninguém. Porque ele não tem e a casa que ele escolheu também não tem. Aqui é o cego guiando o cego. Aqui ninguém ajuda ninguém, ninguém supre ninguém, porque a miséria está de todo lado. Ele é miserável e o lugar que ele escolheu também é miserável. O que nos diferencia das pessoas que estão lá fora? É porque nós temos algumas faltas, mas soubemos escolher melhor o lugar onde estamos. Você acha que todo dia a gente entra aqui tendo tudo que precisa? Não. Mas o que a gente não tem, a casa tem. O que a gente tem falta, a casa tem de sobra. Eu queria que você levantasse a sua mão e recebesse o que eu vim de Deus aqui te entregar. Aquilo do qual você entrou aqui sentindo falta, essa casa tem de sobra. Tem falta de acolhimento? Na casa tem de sobra. Você tem falta de zelo? Na casa tem de sobra. Você tem falta de suprimento? Na casa tem de sobra. Você tem falta de alegria? Na casa tem de sobra. Quando ele se viu sem nada, ele olhou para a escolha do lugar para o lugar que ele escolheu e percebeu que o lugar que ele escolheu também não tinha. Vamos de novo, ele se viu sem nada. Quando ele olhou para o lugar que ele escolheu morar, ele descobriu que o lugar também não tinha. Quem é que ajuda quem? Quem supre quem? Quem colabora com quem? Foi aí que a coisa apertou. Foi aí que Deus arrancou a máscara da escolha que ele fez.
Porque quando um lugar quer te seduzir, esse lugar sempre manda seu melhor cartão postal. Vou de novo. Quando um lugar quer te seduzir, esse lugar sempre manda seu melhor cartão postal e esconde a sua miséria. Até mesmo os maiores cartões postais do mundo têm suas misérias, mas não mostram. Você acha que Paris não tem suas misérias? Você acha que Roma não tem suas misérias? Você acha que o Rio de Janeiro não tem suas misérias? Mas aparece no cartão postal? Porque o convidativo não é a miséria do lugar, é a beleza do lugar. Então, quando alguém quer ganhar alguém para um lugar, não mostra a miséria, mostra a beleza. Foi por isso que esse moço foi para lá. Porque o cartão postal da terra longínqua era muito bonito, mas a miséria estava escondida. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Que Deus vai começar a tirar a máscara de algumas escolhas que você fez. Pessoas que você permitiu se aproximarem da sua vida porque você teve uma ideia sobre elas. Deus me trouxe para dizer, eu já vi a miséria moral delas, eu vou mostrar, não vou deixá-las te enganarem. Pessoas que você está se aproximando e pensando que são conexões produtivas, interessantes, inteligentes. E Deus me trouxe aqui para dizer, há uma fome na vida delas, há uma miséria na vida delas, e elas querem, essa miséria que elas estão, elas querem estender para você. Mas eu vou arrancar a máscara das escolhas erradas que você fez, e em tempo vou te reconduzir ao lugar da bênção, a terra da promessa, porque eu estou te esperando lá. Oh, glória. Olha só o que a Bíblia diz. Ele agora não tem nada. E esse rapaz que agora não tem nada vai parar, vai aparecer num lugar. Qual lugar? Na beira do chiqueiro. Porque diz a Bíblia que ele está desejando comer as bolotas que os porcos comiam. Ele está na beira do chiqueiro. Esse rapaz, criado em casa, bem educado, socializado, está na beira do chiqueiro. Esse rapaz que tinha um pai, tinha uma estrutura familiar. Esse rapaz que teve uma educação regular. Esse rapaz que teve princípios morais que lhes foram ensinados pelo pai, que no texto claramente é um homem piedoso, misericordioso. Então ele ensinou isso para o filho. Esse rapaz está aparecendo na beira do chiqueiro. Eu não sei você, mas eu enxergo uma distância muito grande entre o que a Bíblia apresenta sobre ele, sua educação, quem ele era, a casa onde ele veio. Aí de repente você vê ele na beira do chiqueiro. Isso aí é muito estranho. Eu sei que você já deve ter passado por uma coisa assim. Olhar alguém em algum lugar e se perguntar, como esse cara foi parar ali? Caramba, com a educação que ele recebeu. Rapaz, de vez em quando ele estava aqui na igreja, tanto de mensagem que ele já ouviu. Poxa, tanta gente boa circulava ele. Como é que ele foi parar nesse chiqueiro? Quem aqui já se surpreendeu ao ver alguém em um lugar que parecia que não tinha nada a ver com ele? E a pergunta é, como é que ele foi parar ali? Ele não saiu da casa para o chiqueiro. Ele nem mesmo saiu da cidade que ele escolheu viver para o chiqueiro. Houve um outro ponto que ele parou antes, e está bem claro aqui no texto. Jesus contou a parábola assim. Quando ele sentiu fome, foi a um cidadão daquela terra. Quando ele foi procurar um cidadão daquela terra, o cidadão da terra encaminhou ele para o chiqueiro. Como é que ele sai da condição que ele estava para o chiqueiro? Passando pelo cidadão da terra. O cidadão da terra é o ponto de ligação entre o filho e o chiqueiro. Pastor, só pode simplificar a posse. Como é que ele foi parar lá? Porque ele pediu informação para a pessoa errada. Por que ele foi parar lá? Porque ele abriu a necessidade dele para um cidadão da terra. Você não pode esperar de um cidadão da terra nada além disso. O ingresso do chiqueiro. Não vai embora não, fica aí só mais um pouquinho. As pessoas só derramam sobre as outras aquilo do qual elas estão cheias. A gente só distribui cartão de visita do lugar que a gente frequenta. Se você está procurando um cidadão da terra, não espere que ele te dê conselho do céu. Se você está rasgando tua vida e abrindo tuas dores para um cidadão da terra, não espere que ele te convide para uma campanha de oração. Cidadão da terra tem cartão de visita dos chiqueiros da terra. Cidadão da terra conhece os lugares baixos da terra e morais da terra. Cidadão da terra, conceito da terra, moral da terra, valores da terra. Agora, quando você pegar todas as tuas dores e faltas e comunicá-las a um cidadão do céu,
Aí Ele vai te dar conselho do céu, porque a mente dele é do céu, o coração dele é do céu, os valores dele estão no céu. Eu queria que você começasse a agradecer, porque tem gente do céu do teu lado direito, tem gente do céu do teu lado esquerdo, tem gente do céu aqui, tem gente do céu ali. Oh, glória! Aleluia! Põe a mão no ombro de alguém que está do teu lado e fala para ele: você não precisa contar suas dores para o cidadão da terra. Deus colocou você hoje do lado de um cidadão do céu. O que você espera que o cidadão da terra vai lhe recomendar fazer? Vai fazer o que ele faz. Quais as alternativas que você acha que ele vai apresentar para você? As que ele está acostumado a utilizar. Quais os lugares que você acha que ele vai te mandar procurar? Os que ele está acostumado a ir. Quais as soluções você acha que ele vai orientar você a procurar? O tipo de solução pequena, vazia e imoral que ele está acostumado a fazer. A gente se pergunta como alguém foi parar ali. Ninguém vai parar na beira do chiqueiro à toa. Sempre houve um ponto onde alguém parou antes e pediu informação para a pessoa errada. Por ter parado para falar com o cidadão da terra, eu já não demoro. Por ter parado para falar com o cidadão da terra, olha o filho onde está. Na beira do chiqueiro. E não sou eu, é a Bíblia quem diz que ele desejava. Ele muito fraco, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Em algum momento a Bíblia diz que ele chegou a comer. Em algum momento a Bíblia diz que ele chegou a pegar aquilo ali e comer, sim ou não? Mas ele Existem sujeiras que não chegaram na sua boca, mas já chegaram no seu coração. Eu repito, ele chegou a comer, mas ele Pastor, eu nunca fui. Nunca foi com o pé, mas tua cabeça toda sexta-feira está lá. Não vai embora não, fica só mais um pouquinho. Pastor, eu nunca toquei. Você nunca tocou, mas rapaz do céu, meu Deus do céu. Você fecha o olho e tua mão está assim, ó. Deus me trouxe para dizer: eu não quero só que você não faça, quero também que você não queira. Eu não quero purificadas só as suas ações, quero purificadas também suas intenções. Porque o que você não faz, todo mundo sabe, mas o que você nem deseja, eu sei. E quando você já nem quiser mais uma coisa, eu serei glorificado nisso. Porque as pessoas sabem de onde você não anda, mas eu sei dos lugares onde você nem quer andar. As pessoas sabem só do que você não toca, mas eu sei do que você nem tem mais desejo de tocar. Eu vou santificar as saídas do teu coração. Agora, preste atenção, porque a Bíblia está falando da mesma coisa. O que é que mesma coisa é essa? As bolotas dos porcos, está aqui. A mesma coisa. Mas eu chamo sua atenção porque essa mesma coisa vai ser tratada de um jeito diferente quando a Bíblia falar do filho e quando a Bíblia falar do porco. Preste atenção, é a mesma coisa, mas os verbos são diferentes. Quando a Bíblia foi falar do filho, a Bíblia diz assim, ó: e desejava encher o estômago. Do que a Bíblia está chamando a bolota em relação ao filho? Encheção de estômago. Só que a Bíblia completa: as bolotas que os porcos comiam. Por que a Bíblia mudou o verbo? Para o filho, encher estômago. Para o porco, comer. Porque a Bíblia está dizendo uma mesma coisa. Para um é uma coisa, para outra é outra. Depende do organismo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Não são eles que escrevem o cardápio. Uma mesma coisa pode ser considerada comida para uns e encheção de estômago para outros. Pastor, mas eu ouvi dizer que isso aí é muito normal. Quem disse que é normal? Mas eu ouvi dizer que isso aí hoje em dia, problema nenhum. Mas quem foi que disse isso? Os porcos? Ou os filhos? Porque aqueles que estão acostumados com a sujeira sempre vão enxergar a sujeira como normal.
E eles vão chamar a sujeira de normal porque o organismo deles já se acostumou com a sujeira. Só que você é filho. Avisa o teu vizinho, você é filho. Se você é filho, aquilo que alguns chamam de cultura pode não ser cultura para você. Se você é filho, aquilo que alguns chamam de entretenimento pode não ser entretenimento para você. Se você é filho, aquilo que alguns chamam de permitido pode não ser permitido para você. Se você é filho, aquilo que alguns chamam de possível pode não ser possível para você. Se você é filho, alguns lugares que alguém vai com tranquilidade podem ser desgraça para você. Assim te diz o Senhor, não é o que eles chamam de normal que determina o que é normal. É o teu organismo. Se o teu organismo é um organismo de filho, coma comida de filho. Aleluia. Graças a Deus. Nós não podemos entregar na mão de uma sociedade corrompida, de um mundo que jaz no maligno, a autoridade de escrever o cardápio. Nós não podemos entregar na mão de um mundo que jaz no maligno a autoridade de dizer o que serve, o que não serve, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Os pratos não são definidos por eles. Os pratos são definidos pelo organismo de cada um. Alguém vai dizer normal, eu vou dizer anormal. Alguém vai dizer permitido, eu vou dizer proibido. Mas é a mesma coisa, mas o meu organismo é diferente. Ah, mas agora você está se achando melhor? Não, eu só fui lavado mesmo pelo sangue do Cordeiro. É aí que o grande plano vai ser bolado. O grande plano, disse o grande? O grande plano. Plano do retorno. O plano do retorno passa por alguns movimentos assim muito interessantes a parte do filho. Ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Muita atenção. Na parábola da dracma perdida, quando a dracma, a moeda, ela se perde, a dona de casa mexe nos móveis, vai à casa na intenção de procurar a dracma, sim ou não? Na parábola da ovelha que se perdeu, o pastor sai do aprisco, deixa as demais lá e vai procurar a que se perdeu. Só que na parábola do filho pródigo, Jesus disse que o plano dele foi assim: eu vou me levantar e eu irei ter com meu pai. Por que a mulher procurou a dracma? Porque a dracma é um objeto inanimado, ela não pode planejar voltar para o seu lugar. Por que o pastor procurou a ovelha? Porque a ovelha é um animal irracional, ele não pode planejar voltar para o seu lugar. Mas por que na parábola do filho pródigo é ele que diz, eu vou voltar? Porque ele tem capacidade de decidir voltar para casa. Eu quero que você não fique chateado, mas essa desculpa que você alimenta há tanto tempo só está atrapalhando você e te fazendo perder tempo. Qual desculpa? Enquanto não vierem me buscar, eu não vou. O filho está dando uma lição: levantar-me-ei e eu irei ter com o meu pai, porque se com essas perninhas eu sair, com essas perninhas eu vou voltar. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai. E vou dizer para ele algumas coisas que eu já decidi que vou dizer. Quais coisas? Eu vou dizer: pai, pequei. Essa palavra anda meio sumida. E alguém vai dizer: pô, pastor, o senhor deveria estar alegre. Se tem menos pessoas dizendo pequei, isso é bom. Eu até gostaria de ficar alegre. Só que o fato da palavra pequei ter sumido não significa propriamente que os pecadores sumiram. Significa propriamente que os pecadores confessos andam sumindo. Talvez não esteja havendo menos pecado, esteja havendo menos confissão. A palavra pecado tornou-se uma palavra agressiva ao ouvido de algumas pessoas que estão acostumadas com um evangelho muito... e que acham que criar uma série de palavras mais suaves e mais bonitinhas mudará uma condição que a Bíblia classifica desse jeito simples: pecado. Quanto mais franco você for com o teu pai, melhores são as tuas chances. Quanto mais honesto você for, você não precisa criar uma história mirabolante para justificar o tempo que você esteve ausente da casa.
Ele me trouxe para te dizer, abra sua boca e seja franco. Eu estou de braços abertos te esperando desde o primeiro dia. Eu pequei contra o céu e perante o Senhor. Ou seja, meu pecado, ele agrediu dois mundos. O mundo de Deus e o mundo dos homens. Pequei contra o céu e perante ti. O filho está dizendo, eu agredi minhas relações sociais e familiares e agredi o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. Faz de mim. Não faz de mim. De novo. Vamos voltar no primeiro, no início. O que foi que esse filho disse para o pai no início da história? Me dá. O que foi que o filho disse? Só que tudo que ele ganhou não fez dele ninguém. Aí ele volta e pede. Quando é que a chave da vida daquele moço mudou? Quando ele parou de pedir, me dá. E começou a pedir, faz de mim. Porque ele descobriu que coisas não constroem pessoas. Ele teve tudo e não foi ninguém. Voltou para casa e disse, pai, faz de mim alguém que as coisas não puderam fazer. Faz de mim alguém que a herança não foi capaz de fazer. Faz de mim alguém que o dinheiro não foi capaz de fazer. Faz de mim alguém que chegar na cidade como playboy não fez de mim ser. Mas se o Senhor fizer de mim alguém o que nenhuma coisa fez, o Senhor vai me levantar e eu serei alguém de novo. Oh, levante a sua mão mais alto que você puder, assim te diz o Senhor. Você pode não ter ganhado coisas, você pode não ter ganhado heranças,